Olá pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho, porque o que eu vou revelar hoje é bombástico. É um giro de acontecimento inesperado. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, teria desmascarado a suposta drama do Luiz Inácio Lula da Silva, com líderes da esquerda ao redor do mundo. E o pior, ele não teve piedade e expôs tudo ao vivo. Vamos ver essa matéria com o deputado Gustavo Gaia. Isso é impressionante. Eu nunca imaginei que eu veria toda a esquerda da América Latina, praticamente quase todos os países da América Latina são dominados pela esquerda. Eu nunca pensei que eu veria toda a esquerda da América Latina passando tanto medo, arregando, quase chorando de medo do Donald Trump. Você sabe que a esquerda da América Latina, eles fizeram primeiro o Foro de São Paulo, e depois eles tentaram criar algo mais institucional, que é a Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que faz reuniões temporádicas, esporádicas e tal, mas é o Foro de São Paulo institucionalizado. Pois bem, quando houve aquela situação dos deportados e o Gustavo Petro, lá da Colômbia, estufou o peito e disse: aqui não, aqui ninguém vai fazer isso, eu vou lutar bravamente contra o Donald Trump. Donald Trump foi lá, estabeleceu uma tarifa de 25% das exportações da Colômbia. O cara cagou de medo e imediatamente voltou atrás e disse que vai receber todos os deportados caladinhos. A mesma coisa a presidente do México. Essa é a extrema esquerda, tá? O presidente do México foi lá e disse: aí vai o Brasil. O Brasil tentou falar alto, mas logo depois percebeu: cara, melhor a gente ficar calado, porque sem os Estados Unidos a gente não sobrevive. É o segundo maior parceiro comercial. E de repente, a presidente de Honduras marca uma reunião. É uma reunião de emergência da CELAC, tá bom? Que vai ser quinta-feira. Marcou a reunião, beleza. Todos os países da América Latina falaram: vamos nos juntar. O Gustavo Petro estava achando que ele ia mobilizar todos os países da América Latina e todos iam se unir nesse espírito bolivariano com o Maduro ali dentro e que eles iam lutar contra os Estados Unidos. Primeira coisa que aconteceu: o Lula e o Lewandowski viu que aquilo ia dar merda, que não tem condição deles lutarem contra os Estados Unidos agora, ainda mais agora que o Lula quer ser candidato, depois, daqui a um ano, e falou que não iam participar da reunião. Não deu um dia, sai essa notícia. Reunião da CELAC é cancelada, mas problema continua para latinos. Mas se o problema continua, por que a reunião foi cancelada? Vamos ler a matéria. Encontro estava marcado para esta quinta-feira, 30, ou seja, o encontro estava marcado para amanhã, reunião de emergência, O comunicado de cancelamento da reunião da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, veio acompanhado da preocupação com os milhares de imigrantes latinos que moram nos Estados Unidos e podem entrar na mira da deportação. Primeiro que veio toda aquela narrativa que a imprensa comprou imediatamente. Depois se descobriu que é algo que se faz desde o início, lá de trás, desde o Barack Obama, que é levar deportados algemados, tá bom? E que só no ano passado, no governo do Biden, enquanto o Lula estava aqui, foram mais de 12 voos trazendo deportados também, e que os outros países também, e que o Brasil deporta também pessoas algemadas. Depois se descobriu isso tudo, parece que se abafou um pouquinho essa história, ninguém fala mais os tais deportados, a reunião foi cancelada e os países da América Latina colocaram o rabinho entre as pernas. Olha que curioso, que vergonha. Não foi só um presidente lá da Colômbia ou um presidente ali foram todos os presidentes esquerdistas que acharam que iriam se juntar e bravamente lutar contra o laranjão malvado. Todos voltaram atrás. A reunião foi cancelada porque eles perceberam: cara, não vai nessa reunião. A presidente de Honduras começou a receber muitos cancelamentos. Olha, não vai dar eu tenho manicure nesse dia. Olha, eu não vou poder ir não, nesse dia aí eu vou ter que bater a cabeça na privada. E ninguém vai. Aí, obviamente, tiveram que cancelar. Por quê? Medo. Medo, e o Trump tá certo. Esses países, nós precisamos muito mais dos Estados Unidos do que eles precisam de nós. Na questão de intercâmbio, parceria comercial, não adianta. Tá? Por exemplo, nós precisamos muito mais da China do que ela precisa de nós. Muito mais. Essa é uma posição que governos de esquerda ao longo das últimas décadas colocaram no Brasil. Não tem indústria, nós não produzimos praticamente nada de valor agregado, nós só exportamos matéria-prima e alimentos, mas não produzimos, não agregamos valor. A gente precisa da tecnologia desses países, da economia desses países. Então estamos reféns.
E aí acabou, ninguém fala de deportado. O Foro de São Paulo votou atrás, arregou, morrendo de medo. Estão aceitando os deportados do jeito que o Donald Trump queria, tá? Mas mesmo assim, os funcionários da Colômbia que estavam no Banco Mundial foram demitidos. E eu acho muito perigoso agora os deputados do PT ou membros do governo quererem entrar nos Estados Unidos. Muito provavelmente eles podem ser barrados. Do PT, da Colômbia, da esquerda colombiana, lá das Farc, que o Lula adora, dos narcotraficantes, que o Lula adora. Esse pessoal vai ter muito medo agora na hora de querer entrar nos Estados Unidos. Então, assim, o ano promete muito. Tá? A gente está vendo assim, um governo fraco, muito fraco, arregando para os Estados Unidos já logo de cara. Nós temos hoje 9 dias que o Trump assumiu, gente. 9 dias. Sem falar que o centro está abandonando o governo também. As pesquisas mostrando uma rejeição crescente, assim, em ritmo cada vez mais acelerado. Isso é bom, porque nos dá uma luz no fim do túnel. Uma percepção de que haverá uma transferência de poder para a direita, e é só a gente saber aproveitar o momento. Por isso que dia 16 de fevereiro a gente tem que ir para as ruas, lutar pelo impeachment desse ladrão que jamais deveria ter sido colocado na presidência pela nossa Suprema Corte. Um abraço. Falaram que cronistas, articulistas conhecidos, tradicionais do jornalismo nacional já estão falando na sucessão de Lula. Mal chegou a metade do mandato. Isso é um sinal muito ruim para o atual presidente, né? Inclusive, ponderando que a direita tem muitos candidatos e que a esquerda só tem um, que é Lula, que não formou nenhuma liderança. E aí ainda vem os... Parece que está na metade, já está se diluindo a força de Lula, né? Pesquisa Quest, já tinha pesquisa Intela, pesquisa Paraná, da Paraná Pesquisas, agora Quest. E olha o grave de tudo isso. Nordeste, que é o eleitorado de Lula. A aprovação de Lula despencou de 67% para 49%. Já está abaixo da metade, né? No país inteiro, nas outras pesquisas, a desaprovação está maior que a aprovação, né? E aumentando esse gap aí, essa diferença. E aí, como mostra o editorial do Estadão, né, há o perigo da demagogia, o desespero de Lula, medidas demagógicas e mais gastos com programas populares. E aí entra no círculo vicioso mais forte ainda. Com mais gasto do governo é mais inflação, mais carestia, né? Essa palavra vem de longe, mais alimento caro e mais juro, porque o governo tem que tomar o dinheiro emprestado e aí tem que pagar mais, se precisa de dinheiro. E aí todo mundo tem que pagar o mesmo juro, um juro mais alto que o governo está pagando. E está tudo centralizado na vontade de Lula. A gente vê aí pela crise no IBGE, né, onde o sindicato quer tirar o Márcio Portman, né, que ele é um tirano e tal, né, e a gente fica com o pé atrás sobre os números. Essa história do desemprego, por exemplo. Como é que não tem desemprego se o desemprego está baixo, se o Bolsa Família está lá em cima, por exemplo, né? Não faz sentido. E o Ministério do Planejamento, que seria quem deveria dar uma palavra sobre o destino de Márcio Portman, não tem nada para dizer, porque quem decide essas coisas é Lula, centraliza tudo. E o problema do governo é o chefe do governo. E agora, nessa reforma administrativa, que não vai adiantar nada, vai trazer a presidente do PT para dentro do Palácio do Planalto, provavelmente na Secretaria-Geral da Presidência. Aí ela abandona os eleitores dela, como tem 12 ministros que abandonaram os eleitores, que foram eleitos para representar os seus estados, os seus eleitores, né? E deixa, inclusive a presidência do PT, ela não vai poder continuar ocupando. Só no meio do ano é que vão eleger um novo presidente, vai ficar lá alguém presidindo o PT em mandato tampão, e ela vai para dentro do Palácio do Planalto.
Não sei se vai se dar bem com a primeira-dama ou não, né? Vai ser, é mais um risco que está sendo criado, né? É um risco, sem dúvida. Bom, queria falar sobre a Advocacia Geral da União, que defende a União, já respondeu ao Tribunal de Contas da União sobre essa suposta pedalada do pé de meia, 6,5 bilhões. A Advocacia Geral da União diz que esse fundo recebe recursos de outros fundos que são privados, juridicamente privados. Pode ser de direito privado, mas de fato não são, porque recebem dinheiro público, né? Por exemplo, o Fundo Social recebe verbas de superávit público. O Fundo de Garantia do Crédito Educativo, Fundo Garantidor de Operações, isso tudo é público, não é nada privado mesmo. Então não sei se o TCU vai acreditar nisso, né? Bom, falando em recursos, hoje o chefe da Polícia Federal disse, olha, porque vazaram para jogar no ventilador e fazer a propaganda de algo que não é, a tal narrativa, né? Michele e Eduardo, o deputado Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, estavam apoiando o golpe, segundo o depoimento do ajudante de ordem Cid. Pois é, são vazamentos feitos assim de coisas, de recortes. Eu não sei como faz vazamento se tem sigilo. Eu lembro quando aquele deputado do Paraná apresentou um documento que tinha sido distribuído para os deputados e houve uma alegação de crime abominável porque era sigiloso e o deputado vazou. Agora vaza, assim, tranquilo, né? E aí publicam, e depois de publicado, aí vem o chefe da Polícia Federal dizer, olha, não tem nenhum indício, nenhuma prova, não há condições de indiciar, porque não tem, sobre Michele e sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas já jogaram ao vento, não? É uma coisa... fica... novos tempos desse país. Bom, não há como não registrar a própria reunião. Nem interessa o que se conversou lá dentro. O fato de ter reunido essa gente toda numa pizzaria lá em São Paulo, ontem à noite, governador Tarcísio, futuro presidente da Câmara, Hugo Mota, atual presidente da Câmara, Arthur Lira, Gilberto Kassab, presidente do PSD e integrante do governo Tarcísio, né? Presidente de partido, Baleia Rossi, do MDB, o Valdemar Costa Neto, do PL, o Paulinho, da Força Sindical, do Solidariedade, vamos ver, estou esquecendo gente aqui, Ciro Gomes, perdão, Ciro Nogueira, do Partido Progressista, né? Presidente do Republicanos, presidente do União Brasil, a bancada de São Paulo inteira, não sei se vieram todos, são 70 deputados. Bancada de São Paulo inteira, não sei como coube tanta gente. E, supostamente, para eleger o Hugo Mota, presidente da Câmara, que recebeu elogios na fala de Tarcísio, que foi um dos últimos, foi o último a falar. E elogios também, muitos, para o Arthur Lira, por parte de Tarcísio. Então, gente, que estranho, né? Longe de Brasília, em São Paulo, mostrando a força política de São Paulo, além da força econômica. Já não basta ter 70 deputados representando o povo de São Paulo. Tem outros estados que são riquíssimos e que têm 8. Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, ali na região centro-oeste, riquíssima, só todos eles têm 8 deputados, o mínimo. Só Goiás que tem 17.
Enfim, um registro importante. Essa reunião... Ontem, o diretor da Polícia Federal foi até o Roda Viva para dar a sua versão dos fatos e tentar, de uma forma muito subliminar, defender a perseguição ditatorial que existe hoje por parte da Polícia Federal e do sistema judiciário brasileiro, que foi aparelhado, completamente dominado por uma facção criminosa conhecida como PT. Tenho certeza que o diretor ensaiou diversas vezes, fez media training, como responder as perguntas da forma correta, mas eu acredito que, como você verá, ele não foi muito bem sucedido. Antes de entrar nas falas e nos equívocos do diretor da Polícia Federal, é importante lembrar que este ano o PT, o sistema, vai revidar com muita força, vai recrudescer, vai perseguir e prender ainda mais. Por quê? Porque o governo vai mal. Quanto pior estiver o governo do PT, quanto mais convicto eles estiverem de que não serão capazes de vencer nenhuma eleição e que perderam completamente a opinião pública, mais eles vão tentar destruir os seus opositores. Isso é uma matemática básica. Quanto mais fraco eles estão, mais eles têm que destruir aqueles que estão lutando contra eles, usando outras ferramentas. No caso aqui é a Polícia Federal, que é parte da Gestapo, junto com alguns ministros da Suprema Corte. Bom, dito isso, a principal narrativa que eles estão há já 2 anos triturando, enfiando goela abaixo na cabeça da população é que da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Sendo que já há várias pesquisas que diz que a maioria da população não acredita que houve uma tentativa de golpe. Aí ontem ele foi lá e falou uma coisa que chamou a atenção. Foi isso aqui, ó. PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro, diz diretor-geral. André Rodrigues diz que financiamento dos atos foi disperso. O que é isso? É milhares de pessoas mandando água, mandando arroz, feijão, fazendo vaquinha de Pix na internet, que não houve uma centralização de comando. Então vamos analisar isso aqui. Não houve uma centralização financeira para financiar os tais atos golpistas. Não houve uma liderança que pudesse ser facilmente reconhecida, ou seja, não teve líder e não houve a participação das Forças Armadas. Como pode haver um golpe se os 3 principais pilares de um golpe, que seria liderança, financiamento e as Forças Armadas, não estavam presentes? Como podem ainda insistir na narrativa do golpe, sendo que está mais do que óbvio que não foi uma tentativa de golpe? Foi uma convulsão popular de uma população que já estava indignada por terem percebido que o processo eleitoral não aconteceu como deveria ter acontecido. Que houve um favorecimento escancarado de um dos lados dos candidatos, né, de um dos candidatos, e que um outro candidato foi censurado, seus apoiadores foram perseguidos, as redes sociais foram bloqueadas. Como? Então, essa população, nessa revolta, ao perceber que o processo democrático não foi transparente, não foi justo, não foi qualitário, não foi equilibrado, saíram do controle. E aí houve o vandalismo, que eu volto a repetir, essas pessoas que cometeram vandalismo, essas devem ser responsabilizadas. Nada justifica quebrar nada. E nós da direita sempre dissemos isso. Nada justifica quebradeira, nada justifica violência. Senão, nós nos igualaríamos à esquerda. Dito isso, ontem, durante a fala dele, ele tentou embelezar o tal relatório da Polícia Federal, que o relatório da Polícia Federal vai mostrar que o Bolsonaro estava envolvido. Onde? Até agora não há nenhuma prova concreta, absolutamente nada. E não só isso. Na imprensa ontem saiu também a suposta participação de Bolsonaro e Michele Bolsonaro nesse golpe, nesse suposto golpe. Aí sai na imprensa hoje. Não há elementos para indiciar todos os citados na delação de Mauro Cid, diz chefe da PF. André Rodrigues critica PowerPoint na Lava Jato e diz que inquérito sobre Bolsonaro é isento. Ai, meu Deus, o inquérito sobre bolsonarismo. Olha o que eu achei interessante. Tem que ter um inquérito sobre o bolsonarismo, ou seja, é um inquérito sobre quem apoia Bolsonaro? Será que aqui ele fez uma espécie de sincericídio? Nós estamos fazendo um inquérito sobre pessoas do espectro político, mas é isento, tá? Nós vamos investigar todo mundo que pensa de uma forma, mas é de forma isenta. Isenta, André Rodrigues. Isenta.
Apenas 12% do Brasil hoje confia na nossa Suprema Corte. Olha o tanto que isso é prejudicial para a nossa democracia. O mundo já reconhece que há uma perseguição política no Brasil. O mundo inteiro reconhece isso. Aí você vai lá e fala que não houve um mega financiamento, não houve financiamento centralizado, não houve comando centralizado, nós já sabemos que não teve liderança, ou seja, a narrativa está morta. Só que, por que eles não abrem mão desse osso? Por que eles não largam esse osso? Porque o Lula vai mal. Entenda isso. Se o Lula estivesse indo muito bem, se a aprovação do Lula estivesse lá nos 80%, eles soltariam os prisioneiros do 8 de janeiro. Eles abandonariam esses inquéritos, porque haveria a convicção, a certeza da permanência no poder. Como o Lula vai mal, como o Lula não vai ser reeleito, como o PT vai sair desse 2026 assim, derrotado, desolado, eles precisam acabar com a oposição para dar espaço para mais um escolhido do sistema. Abraço. Parabéns aos envolvidos, o governo Lula acaba de bater mais um recorde. Cara, é impressionante, eu tenho que tirar o chapéu. Esse governo bateu o recorde de número de recordes. Então, eu não vou nem falar a lista. Se eu começar a falar a lista dos recordes desse governo, o vídeo vai ficar longo demais, você não vai chegar na parte principal. Mas antes eu quero te explicar uma coisa. Você sabe o que é recuperação judicial? Recuperação judicial é quando a empresa está tão endividada, tão sem perspectiva de conseguir manter-se aberta, que ela tenta, ao invés de pedir falência, é o último passo antes da falência, é fazer recuperação judicial. Ela pega um advogado, esse advogado vai lá na justiça, a justiça lá dá uns pré-requisitos, mudar o quadro societário, vender alguns bens, mudar a estrutura de mercado, e assim ela diminui os impostos e para diminuir o que ela deve. É o último suspiro da empresa antes da falência. Tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E é claro, deixa o seu comentário aqui embaixo e a gente adora saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.